Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, nosso glorioso. Dia 4 de agosto, terça-feira, semana de muitos treinos no Botafogo. O Botafogo está passando por um período aí de treinamentos, né? Acabou não jogando neste final de semana, também não vai jogar neste meio de semana. Temos aí dias seguidos de Copa do Brasil, o Botafogo não está mais presente nesta competição, e é importante esse período de treinamentos para o Franklin Carvalho continuar evoluindo taticamente a equipe. O Botafogo, lembrando, voltou do período aí de intertemporada da Copa do Mundo, voltou melhor, né? Botafogo tomando poucos gols. Lembrando que depois da Copa do Mundo o Botafogo tem 3 jogos, 2 vitórias, apenas um empate, e esse empate foi contra o Vitória, com gosto muito amargo, porque o Botafogo teve muitas chances de vencer a partida, acabou parando no goleiro Lucas Arcanjo. Poderia ter sido 3 vitórias seguidas do Botafogo, com absoluta tranquilidade, inclusive. E o Botafogo agora tem, no sábado, o clássico contra o Fluminense que está envolvido na Copa do Brasil contra o Vasco e está envolvido na Libertadores contra o Independiente Rivadavia da Argentina. Isso quer dizer que o Fluminense pode poupar jogadores para esse jogo de sábado contra o Botafogo no estádio Newton Santos. O Botafogo não tem nada a ver com isso, então o Botafogo tem uma grande oportunidade de conseguir mais uma vitória e vencer um clássico que daria mais moral ainda para o Franklin Carvalho, mais moral ainda para esse elenco. O Botafogo que está em busca do G4 do Campeonato Brasileiro. Por que não? Está em busca do G4 do Campeonato Brasileiro. E passar por esse mês de agosto, onde teremos Fluminense, Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, né? Jogos muito difíceis, né? Se o Botafogo passar bem por esse mês de agosto, o Botafogo se coloca sim na briga pelo G4 do Campeonato Brasileiro. É o nosso objetivo nesse ano, já que o título ficou muito distante. O Palmeiras realmente está com muita vantagem, está muito na frente, tá bom? Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre, mais uma vez, o Danilo, atualizações sobre o Danilo. Tem proposta que pode chegar em breve do futebol italiano e também o futebol inglês continua na briga pelo Danilo. Vamos atualizar essa situação para vocês. E, por fim, vamos falar de Luiz Henrique, que provavelmente vai ficar mais um tempo na Rússia. Teve aí uma especulação sobre voltar ao Brasil, uma especulação até ali envolvendo o Botafogo também, mas o jogador deve continuar mais um tempo no futebol russo. Roda a nossa vinheta, vamos falar de Botafogo. É isso aí, voltando então aqui para a gente falar mais sobre o nosso glorioso, o nosso Botafogo. Já peço para você se inscrever aqui no canal do Medeiros. Se está aparecendo para você aí Glorioso Play junto com o canal do Medeiros, é porque os dois canais estão juntos nesse momento aqui. Um está fazendo collab com o outro. Mas daqui a pouco a gente vai parar de fazer isso. Então você precisa se inscrever no canal do Medeiros, o canal exclusivo de vídeos sobre o Botafogo. Glorioso Play, lives todos os dias, programas sempre na parte da noite, ali 9 horas da noite. Você sintoniza no Glorioso Play aqui no YouTube, que vai ter o nosso programa diário, a nossa live, falando todas as notícias do Botafogo. Se você não gosta de lives ou então não consegue assistir as lives, você pode vir aqui no canal do Medeiros e assistir os nossos vídeos, que a gente coloca aqui todos os dias para conversar com vocês, atualizando vocês de informações sobre o nosso Botafogo. Vamos então, depois de pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar bastante, vamos começar então falando sobre Danilo. Mais uma vez, o Danilo volta a ser assunto aqui no Botafogo. Acontece que a notícia do Rodrigo Silvério, trouxe que a Atalanta, clube da Itália, da Série A italiana, deve fazer uma proposta oficial em breve pelo volante Danilo, tá? O clube italiano intensificou as negociações, já entrou em contato com o Botafogo e o Botafogo aguarda uma proposta oficial que seja dentro do que o clube deseja. Lembrando que o Botafogo espera receber pelo Danilo algo próximo a 35 milhões de euros para vender o seu volante. O Botafogo já recusou propostas de até 30 milhões de euros do Palmeiras e aguarda uma sinalização de clubes europeus sobre uma proposta dos valores
que o Botafogo quer. O Zenit da Rússia chegou a sinalizar com uma proposta de 30 milhões de euros também, porém o Danilo não quis ir para o futebol russo. Isso tudo você já sabe, né? Você que está acompanhando essas notícias do Botafogo, você que está acompanhando essas notícias do Danilo, você já está sabendo disso. A novidade é que a Atalanta, clube da Série A italiana, deve formalizar essa proposta. E aí a expectativa é que o Danilo aceite ir para o futebol italiano, né? O que o Danilo não quer é ir para a Rússia. Ele considera a ida para o futebol russo ruim para a carreira dele neste momento. O futebol italiano já é uma liga mais atrativa, né? E a Atalanta sempre figura entre os primeiros colocados, né? Entre os 4, 5 primeiros colocados da liga italiana. Então é um clube que vem fazendo boas temporadas, vem tendo bons times e acho que é um clube que o Danilo aceitaria jogar, né? Outro clube que continua interessado no Danilo é o Newcastle da Inglaterra. Só que o Newcastle também ainda não colocou oferta na mesa. Acabou de vender o Bruno Guimarães para o Arsenal, uma venda enorme, uma venda muito grande, né? Porém, a expectativa era que assim que a venda concluísse, o Newcastle colocasse uma proposta oficial na mesa do Botafogo pelo volante Danilo. Por enquanto não aconteceu, mas existe também uma expectativa nos bastidores do Botafogo sobre essa proposta do Newcastle para levar o volante Danilo, e aí também o Danilo dificilmente recusaria uma proposta do futebol inglês, da Premier League, que para muitos hoje é a liga mais importante, é a melhor liga de futebol do planeta. Lembrando que o Danilo já jogou no futebol inglês, no Nottingham Forest, e poderia então voltar ao futebol inglês, tá bom? Então essas são as novidades no momento sobre o Danilo. O Botafogo aguarda uma proposta oficial, enquanto não tem proposta oficial, o Danilo vai jogar pelo Botafogo. Danilo está treinando normalmente e vai estar à disposição do Franklin Carvalho para o jogo contra o Fluminense neste sábado no estádio Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. Então, enquanto ele estiver por aqui, ele vai estar ajudando o time, e bom para o Botafogo, bom para o time, né? Já que o Danilo é um grande jogador, ninguém duvida disso, né? E vai continuar no Botafogo enquanto não aparecer uma proposta que faça o Botafogo aceitar, ok? Um outro jogador que foi especulado aí no mercado da bola há pouco tempo é o Luiz Henrique, né? Esse é o segundo assunto desse vídeo. O Luiz Henrique que ficou aí aquele burburinho, né? Vai voltar para o Brasil, não vai voltar? E aí o Flamengo foi um dos clubes interessados, o Botafogo também se interessou ali, fez uma consulta de valores, fez até uma possível consulta sobre uma troca do Danilo com o Luiz Henrique. Aí depois apareceu o Cruzeiro também interessado no atleta. É sempre um burburinho, é sempre uma movimentação muito grande quando a gente fala de Luiz Henrique, ídolo do Botafogo, rei da América, campeão da Libertadores e campeão brasileiro em 2024 pelo Botafogo, mas não deve ser neste momento que o Luiz Henrique vai voltar ao Brasil. Luiz Henrique deve ficar mais um tempo na Rússia, provavelmente vai ficar mais 6 meses, lembrando que existe o interesse dele retornar ao Brasil, porque a esposa dele está grávida, né? E existe aí a vontade da família, a vontade dele e da esposa dele de ter esse filho aqui no Brasil, correto? Então, pode ser que em dezembro, em janeiro, ele resolva voltar ao Brasil para ter esse filho aqui, né? Então, cresce a expectativa de que, na próxima janela de transferências, o Luiz Henrique esteja disponível para voltar ao futebol brasileiro. E aí a gente com certeza vai ter uma disputa muito grande. Eu acho que o Flamengo vai tentar, o Palmeiras vai tentar, o Cruzeiro vai tentar, e a gente vai ter que entender em qual cenário o Botafogo vai estar. Neste momento, o Botafogo não tem condições de pagar 35, 40 milhões de euros para trazer o Luiz Henrique. O que o Botafogo chegou a cogitar era uma troca do Danilo pelo Luiz Henrique, mas não aconteceu. O Danilo não quer ir para a Rússia. Agora, lá em janeiro, não sei se o Botafogo vai ter essa condição. Só vai ter essa condição se o Gabriel de Alba, através da GDA Luma, colocar esse dinheiro de forma adicional.
né, de forma extraordinária, digamos assim. Se isso acontecer lá em janeiro, aí ok, aí tem chances do Botafogo entrar nessa disputa. Neste momento, quando a gente conversa com pessoas dos bastidores do Botafogo sobre essa situação envolvendo o Luiz Henrique, a gente recebe o seguinte: Medeiros, é loucura pensar em Luiz Henrique agora, sendo que a gente nem aprovou a nossa recuperação judicial ainda. A gente está aí brigando aí, passo a passo, fazendo um trabalho jurídico enorme para a gente aprovar a nossa recuperação judicial. A gente está passo a passo conseguindo avançar. Daqui a pouco a gente deve conseguir a nossa aprovação. Depois que a gente aprovar a nossa recuperação judicial, depois que a gente tiver com a nossas contas tudo organizada, tudo equalizado, a gente começa a saber mais ou menos quanto vai sobrar de orçamento, quanto que a gente vai ter disponível para gastar. Nesse momento não tem como a gente pensar em Luiz Henrique. O futuro a Deus pertence. Daqui a 6 meses a gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser que o Gabriel de Alba resolva bancar essa contratação. Até por outras questões também, que envolvem o Luiz Henrique. É um ídolo da instituição, né? Um ídolo do Botafogo. E o próprio jogador dá preferência ao Botafogo se ele for retornar ao Brasil. Mas nesse momento, Medeiros, isso eu recebi de pessoas lá de dentro, né? Nesse momento é loucura a gente pensar em Luiz Henrique. Tem que ter os pés no chão, tem que ter muita humildade. Nesse momento, se ele resolve voltar agora para o futebol brasileiro, o Botafogo não tem condição. Agora, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, a gente vai reavaliar. E se a gente tiver a condição, é claro que o Luiz Henrique é um jogador que nos interessa. O Luiz Henrique é um ídolo do Botafogo, é um jogador que fora de série. Agora, tudo vai depender da condição financeira que o Botafogo vai estar no momento. Então, essa notícia de que o Luiz Henrique vai ficar mais um tempo na Rússia, eu acredito que seja até boa para o Botafogo, né? Porque se ele resolve voltar agora, o Botafogo dificilmente teria condições de disputar essa contratação, ok? Essas são as novidades, espero que vocês comentem bastante, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente volta a qualquer momento para falar mais de Botafogo. Um abraço, até a próxima. Valeu!